Olá, meu nome é Nassara Arana Gonçalves, sou aluna do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e esse trabalho foi escrito sob orientação do professor João Antônio Palmacete e Reginaldo Justino e o tema é a meta-análise da interação de nanopartículas em cultivos celulares. O atual estado da arte do desenvolvimento de nanomateriais é marcado por significativo aumento da compreensão dos aspectos físicos, químicos e propriedade biológica dos mesmos. Dentre os principais aspectos para os quais a compreensão já é bastante rica, destacam-se a forma, o tamanho, a carga superficial, a agregação, a aglomeração e a estrutura superficial dos nanomateriais. Dentre todos os nanomateriais já conhecidos, as nanopartículas é um dos mais promissores. As nanopartículas são estudadas para desenvolver novas aplicações em diversos campos, como na área biomédica. Na área biomédica, elas são consideradas em formulações, em biosensores, no aprimoramento de técnicas diagnósticas, na entrega de medicamentos e no tratamento de diversos distúrbios e doenças. A fim de permitir um projeto racional de agentes baseados em nanopartículas, é fundamental compreender os mecanismos que determinam as interações moleculares e o transporte transmembrana e a invaginação das nanopartículas. As interações macromoleculares dependem diretamente da estrutura e áreas de contato do receptor e a dinâmica intrínseca das macromoléculas. E é um dos aspectos mais importantes a serem considerados ao relacionar a estrutura diretamente com sua função na célula. A internalização das nanopartículas pode ocorrer por diversos mecanismos, como endocitose, o transporte transcelular, o transporte paracelular e a transcitose. Quando combinadas a diferentes ligandes, elas podem também ser endocitadas por meio de interações do tipo não específicas. Até o presente momento, a entrada dessas nanopartículas reguladas por sinalizações bioquímicas ainda permanece mal compreendida. Nesse sentido, vários estudos e iniciativas tentam elucidar essas questões, e é o que faremos nesta meta-análise. Esse estudo, então, foi feito a partir de um levantamento sistemático de literatura utilizando as principais bases de dados. Ao todo, foram resgatados 264 artigos, dos quais foram selecionados 20 que contemplavam o escopo do presente estudo. Como resultado do nosso levantamento bibliográfico, é possível observar que diversos estudos buscaram descrever os tipos de interações e vias de absorções das nanopartículas em células vivas. A maioria desses estudos foram realizados em meio de culturas de células suplementadas com misturas de proteínas em composições variadas. O que sabemos sobre as células em meio de cultura com nanopartículas é que elas atingem um estado estacionário de captação celular pelo equilíbrio termodinâmico, onde um total de nanopartículas estão associadas às células, enquanto outras estão envoltas pela membrana celular em diferentes graus. Sabemos também que a distribuição das nanopartículas é estimulada pelo potencial químico, apresentando uma parcela internalizada e outra suspensa nas soluções. Também, as nanopartículas são internalizadas nas células por meio de vias ativas e passivas, e as ligações covalentes de ligandes podem modificar a superfície das nanopartículas, facilitando o transporte do tipo ativo. Os mecanismos físicos-químicos subjacentes à absorção de nanopartículas pelas células, estudos concluiu que a interface célula-nanopartícula é altamente heterogênea, envolvendo forças de diferentes origens que interagem com a energia de passagem das nanopartículas. A especificidade da ligação pode ser relacionada ao microambiente. A exemplo disso, ocorre em meios onde as proteínas séricas induzem as nanopartículas a entrarem nas células através do mecanismo de mediação por receptor de endocitose, determinando a meia-vida, as taxas e as quantidades de absorção. Como as células têm uma densidade máxima de receptores na membrana, são os receptores não ligados ou disponíveis que determinam como e quantas moléculas entrarão na célula por esse mecanismo. Outros estudos argumentaram que a endocitose depende do tamanho e da superfície das nanopartículas. Partículas na escala de micrômetros podem entrar na célula por mecanismo de fagocitose, macropinocitose ou por endocitose mediada por receptores. Identificaram também um raio ótimo das nanopartículas para captação celular na ordem de 25 a 30 nanômetros, tamanho que se mostrou bastante concordante com outros estudos. Outra investigação do comportamento das nanopartículas observaram grandes diferenças na absorção das nanopartículas de ouro de tamanhos e formatos diferentes.
utilizando partículas na forma de bastonetes e esféricas. Nesse estudo, previram que o raio de aproximadamente 25 nanômetros tem o menor tempo de internalização, sendo limitado pela difusão de receptores em direção às nanopartículas. Mais recentemente, a captação de nanopartículas de prata foi investigada em células de linhagem celular de melanoma de camundongos, do B16. Nesse estudo, nanopartículas de prata de 20 e 100 nanômetros tiveram a menor e maior eficácia de absorção em 12 e 24 horas, respectivamente. Além disso, as nanopartículas de prata menores cruzaram a membrana plasmática mais rapidamente com distribuição uniforme, enquanto que as nanopartículas de prata maiores migraram com mais dificuldade. Wang et al. Estudaram as interações das nanopartículas de ouro em células de câncer de pulmão e em células ELA. Os resultados mostraram que as quantidades total de nanopartículas de ouro com interação com as células, bem como detectadas no interior, teve seu maior valor máximo para nanopartículas de 45 nanômetros. Wang et al. Estudaram as interações das nanopartículas de ouro em células de câncer de pulmão, células da linhagem CL1-0 e em células ELA. Os resultados mostraram que a quantidade total de nanopartículas de ouro com a interação das células, bem como detectadas no interior, teve seu maior valor máximo para nanopartículas de ouro de 45 nanômetros. Outra investigação utilizou diferentes formulações de nanoconstrutos de ouro, com base em esferas de 13 nanômetros, esferas de 50 nanômetros e estrelas de 40 nanômetros. E teve como resultado, através das imagens de microscopia eletrônica de transmissão, que as esferas de 13 nanômetros foram dispersas dentro das vesículas endocíticas, enquanto as esferas de 50 e estrelas de 40 nanômetros ficaram agregadas. Algumas dessas nanopartículas estavam fora das vesículas endocíticas, mostrando também as dinâmicas diferentes de acordo com os tamanhos. Por fim, pode também ver uma possível correlação entre o tamanho com a citotoxicidade. A exemplo disso foi um estudo que utilizou dióxido de titânio, que apresentou como resultado a diminuição da viabilidade celular dependente do tamanho das nanopartículas, sendo quanto maior a nanopartícula, menor a viabilidade encontrada. Com essa pesquisa, é possível concluir que as nanopartículas são ferramentas altamente promissoras em aplicações biomédicas, de modo a permitir adequações nas estruturas ou propriedades físico-químicas que otimizem a entrega de moléculas específicas para células ou tecidos específicos. É importante elucidar vários mecanismos de interação. Nossa pesquisa, então, concluiu que diferentes fatores já foram apontados como importantes na determinação da eficácia das nanopartículas. Dentre eles, até o momento, o fator melhor caracterizado é o que diz respeito ao tamanho das nanopartículas, que pode afetar não apenas a eficiência da captação celular, como também o tipo de transporte transmembrana e a toxicidade celular. Até então, o tamanho ideal das nanopartículas aparentemente se apresenta na faixa de 30 a 50 nanômetros. Para pesquisas futuras, sugerimos abordagens que considerem outros fatores que influenciam as interações, como o pH, a concentração, as diferentes linhagens celulares, a temperatura e as espécies reativas de oxigênio. Quero agradecer a todos pela atenção e deixo-me disponível para tirar possíveis dúvidas. Obrigada!